Falar real pra vocês aqui, tá? Esse vídeo tá sendo gravado mais ou menos umas 10h30 da noite. Esse jogo do Furacão contra o Tigrão, ele terminou, eram umas 9 horas mais ou menos. E eu precisei de um tempo pra me animar, me dar vontade de vir aqui gravar. Por algumas razões. Primeiro, que tá um calor lascado nesse ambiente onde eu tô gravando aqui. Eu não tenho ainda o ar-condicionado, tô organizando, então tá muito quente. Além disso, é uma análise que é complicada da gente ir além do placar, tá? Porque normalmente vocês sabem que o canal ele visa analisar o jogo, não o placar. E na realidade, esse placar que a gente teve de 2-0 pro Furacão em cima do Tigrão, ele já meio que traduz o jogo, tá? Um jogo onde o Furacão teve 2 tempos, que dominou os 2 tempos, que controlou o jogo, fez 2 gols e ganhou. Só que aqui, vocês sabem que não é simplesmente falar o placar, explicar e só e acabou. Nós temos que explicar detalhadamente o porquê o Furacão ganhou, porquê ele conseguiu essa vitória e porquê chegou à sua 5ª vitória seguida, com uma recuperação absurda que o coloca na beira do G4. E também é óbvio que nós vamos explicar por que o Vila chega ao 5º jogo sem vitórias e continua numa derrocada decrescente, picando pro rumo do Z4. Mesmo o rebaixamento sendo algo bem complicado, muito longe da realidade do Vila por enquanto, mas é algo que a gente precisa comentar e eu vou falar tudo o que rolou nesse jogo e explicar essas situações. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que são simplórios na vitória ou na derrota. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Sem mais delongas, as escalações aqui na tela. E o Odair Hellmann conseguiu engatar o Furacão de volta para as vitórias. Estava com 4 vitórias seguidas antes desse jogo contra o Tigrão. E cara, um time que vinha com um elenco muito bom, com grandes contratações, como por exemplo o atacante Viveiros, o Renan Peixoto, né, o Meia Zapelli, muitos bons jogadores, o Luiz Fernando que já foi jogador do Atlético Goianiense, mas o time não ornava, não dava encaixe, e muito passava também pelo próprio trabalho do Odair Hellmann, que foi questionado por muitas e muitas vezes por vários torcedores do Atlético Paranaense. E com o passar do tempo, o time encaixou, deu liga e conseguiu chegar a 4 vitórias seguidas, o que colocou ele olhando para dentro do G4. E nisso recebe o Vila jogando com o seguinte time, vindo com o Santos no gol, os laterais, o Benavides, e o Esquivel, esses laterais direito e esquerdo respectivamente. A zaga formada por 3 zagueiros, o Teran, o Aguirre e o Arthur Dias. No meio ele traz o Zapelli e o Dudu, vindo como meias ali de armação, sendo que o Dudu um pouco mais móvel, um meio articulador. Na frente, Leozinho, Renan Peixoto e Julimar. Esse o time do Atlético Paranaense. Recebendo o Vila. O Vila que, depois de 2 vitórias nos primeiros 2 jogos do Paulo Turra, algo que iludiu bastante o torcedor e colocou uma esperança de algo diferente pro Vila Nova, o Vila Nova acabou que virou mais do mesmo. O Paulo Turra se mostra um técnico absurdamente uniforme, no sentido ruim da coisa. Ele é um técnico que tem uma nota só, é o estilo de 3 zagueiros, com um time reativo, jogando com linhas recuadas, tentando a bola longa. É só isso que o Paulo Turra mostrou nos últimos 6 jogos do Vila Nova, sendo que desses 6, nos últimos 4, o Vila não ganhou. Até saiu na frente nesses jogos, mas acabou cedendo empates no segundo tempo. E alguns desses jogos foram bastante questionáveis, como por exemplo, o jogo contra o Atlético, o Vila não jogou bem e saiu com empate. No jogo contra o Remo, o Vila jogou bem, mas saiu com empate. E aí, joga essa partida contra o Atlético Paranaense, vindo com o House no gol, com 3 zagueiros, sendo Pedro Romano na zaga do lado direito, o Thiago Pagnussá e o Everton, esse fazendo as vezes da zaga pelo lado esquerdo. No meio, João Vieira, Igor Henrique e Dodô, o trio de meio de campo. Na frente, detalhe, ainda trouxe os laterais, né, o Elias e o Igor. Na frente, ele veio com o Bruno Xavier e o Gabriel Poveda. Ou seja, um time num 5-3-2, ou se você preferir, um 3-5-2. Já o Atlético Paranaense joga num 3-4-3. Ele coloca 4 jogadores ali no meio, sendo que ele forma ali uma linha com 2 laterais, que às vezes apoiam bastante. Então vamos lá. Vou explicar pra vocês uma coisa importante, tá?
O 3-4-3 do Atlético Paranaense privilegia a marcação de meio de campo. O que o Odair Hellmann percebeu lá atrás, antes de começar suas vitórias? O que ele percebeu da Série B? Série B, os times que jogam com transições cadenciadas, ou seja, que jogam com a bola nos pés, normalmente os meias ou os atacantes recebem de costas para o gol, eles giram e buscam distribuir o jogo, seja para uma lateral ou pela outra. Qual que é o antídoto disso aí? Se você pressiona o jogador de meio de campo ou de ataque que recebe essa bola de costas e dificulta esse passe, você tem probabilidades enormes de conseguir recuperar a bola numa interceptação ou até numa dividida de bola com aquele que for receber o passe. Veja o seguinte, a zaga toca para o meio recebe de costas pro gol, o zagueiro chega nesse jogador que tá recebendo de costas, chega colado nele. Não dá espaços para ele pensar o passe. O que acontece? Esse jogador ou ele recua de volta para a zaga, ou ele toca para um dos lados e geralmente toca atabalhoado, pressionado, nervoso. Esse toque não sai perfeito na sua grande maioria. O resultado é que os jogadores do Atlético Paranaense conseguem mais facilmente chegar no jogador que vai receber essa bola, ou para dividir, ou já para interceptar o passe e buscar o ataque. E marcando a saída de bola adversária, você facilita seu jogo, já que na Série B, normalmente os defensores não são jogadores de construção, são zagueiros que dão chutões ou que tocam básico, faz o básico ali atrás. Então não há armação de jogadas pelo adversário se ele tem que fazer a zaga armar o jogo. E ele vem fazendo isso nos últimos 4 jogos e tendo sucesso nessas partidas. Marca abafando a defesa adversária, sobe suas linhas, marca no campo defensivo do adversário, não deixa com que a defesa saia com tranquilidade. Tanto é que a única jogada perigosa do Vila foi justamente quando o Atlético Paranaense não fez essa marcação, que foi um passe que chegou pro Dodô, que ele conseguiu encontrar o Poveda de frente para a área e o Poveda finalizou a bola por cima do gol. Essa foi a única jogada do Vila Nova no jogo inteiro. O resto foi lançamentos para tentar o domínio de algum jogador ali na frente, o Poveda se desdobrando para jogar enquanto esteve em campo, uma correria sem resultado, muitas bolas perdidas no meio de campo e pouquíssimo espaço para jogar. Esse foi o Vila que estava lá na capital do Paraná enfrentando o Furacão. E aí, com essa pressão, com essa dificuldade, é natural que o técnico, observando as dificuldades do seu time, ele mexa. Sabe o que aconteceu? O Vila não mexeu. O Vila ficou o jogo inteiro com aquele mesmo estilo, sem nenhuma mudança tática. Uma tática que se mostrou falha desde o começo do jogo e que inclusive causou o primeiro gol do Atlético Paranaense, que foi numa jogada utilizando as laterais, que é uma deficiência do 3-5-2, já que você tem laterais muito ofensivos, como é o caso do Elias ou do Igor, sempre ficam espaços nas costas dos laterais, que foi por onde o Benavides conseguiu ganhar ali na velocidade, chegar à linha de fundo e cruzar para a cabeçada do Renan Peixoto, fazendo 1-0 para o Atlético Paranaense, ainda nos primeiros minutos do jogo. Depois, sinceramente, foi um jogo fácil para o Furacão, com a estratégia que o Odair Hellmann fez. Falando de forma bem direta, o Paulo Turra tomou um nó tático do Odair Hellmann, um nó tático fácil, e que ele não foi capaz de enxergar durante o jogo, ou se enxergou, ele foi arrogante o bastante para não mudar o seu estilo. O resultado é que o Vila foi presa fácil pro Furacão lá, que durante todo o jogo teve várias chances, não só no primeiro tempo, como no segundo também, e o Vila contou demais com o House para evitar um placar elástico nesse jogo. Segundo tempo veio, e as mudanças que o Paulo Turra fez foram no mínimo questionáveis. Ele tirou jogadores que estavam bem no campo e deixou jogadores que pouco faziam, sabe? Por exemplo, o Igor Henrique, eu nem lembro se ele saiu, mas pelo que me lembra, se ele saiu foi nos últimos minutos, e ele estava péssimo no jogo. O Elias não fez um jogo bom, pelo contrário, foi um dos piores em campo, e eu não lembro dele ter saído de campo. Porém, o Poveda, que era um dos mais voluntariosos, foi substituído. Porém, o Dodô, que era o único jogador lúcido dentro de campo, foi substituído. E essas coisas me deixam muito encucado com a forma de ver o futebol do Paulo Turra. E talvez expliquem o baixo rendimento em alguns jogos do Vila. Jogou bem contra o Remo e depois desse jogo eu não me lembro se teve outros nessa sequência sem vitórias que o Vila fez bons jogos. Do lado do Furacão, segundo tempo foi todo dele, como o primeiro tempo já havia sido. O Furacão teve várias chances, muitas bolas salvas
pelo House, defesaças que o House fez em alguns momentos, mas não conseguiu segurar o ímpeto do Furacão, que conseguiu fazer um gol numa jogada do Luiz Fernando, que toca para a lateral e recebe de volta livre de marcação na entrada da área, um atacante que entrou no segundo tempo, tá descansado, consegue ficar livre na entrada da área para você entender a dificuldade defensiva do Vila. Ele recebeu a bola, finalizou, a bola ainda pegou no Kevin, né, o jogador ali do Atlético Paranaense, desviando e vencendo finalmente o House, fazendo 2 a 0 para o Furacão. E foi só, cara. O Furacão jogou fácil, num esquema tático que privilegiou o seu futebol, não deixou o Vila jogar. Além disso, o Vila, por sua escolha tática do seu técnico, teve essas dificuldades e não mudou durante o jogo. O Vila não mudou o posicionamento, um esquema diferente, sair pra um 4-3-3, quem sabe, ou abrir um 4-4-2 com jogadores no meio de campo para privilegiar essa saída de bola. Não, ficou o 3-5-2 o jogo todo, e um 3-5-2 falho, porque deixava espaços nas costas dos laterais, não tinha profundidade, não tinha chegada, não tinha domínio, não tinha nada. Teve uma jogada o jogo todo. E com esse resultado, o Vila desce tabela abaixo, perde posições, o Furacão encosta no G4, com os resultados atuais da tabela, se não me engano ele fica em quinto colocado, a 1 ponto do G4. Quem diria? E olha, o Furacão, obviamente, era o time cotado para ser campeão dessa competição. E aí, né, ficou muito tempo no ócio do meio da tabela, mas agora volta a brigar pelo topo. E, sinceramente, se os outros times continuarem oscilando como estão, o Furacão chega como franco favorito para brigar não só pelo acesso, como também pelo título, como deveria ser, como era a previsão desde o início. Já o Vila Nova, cara, é triste, tá? Falar isso, porque o torcedor tinha muita esperança com um técnico de perfil diferenciado, um técnico que tem uma vivência diferenciada, incluindo o seu antigo time, o Furacão, onde ele fez um grande trabalho, mas naquela época o Furacão tinha um timaço com muitos jogadores de qualidade, incluindo o Vitor Roque, que hoje joga o fino da bola lá no Palmeiras. Então assim, era um timaço com um técnico que conseguiu fazer aquele time jogar. Hoje, ele tá treinando um Vila Nova, que é um time relativamente bom, mas ele não tá conseguindo extrair o que ele pode desse time. E olha, não é o primeiro, provavelmente não vai ser o último, que vai acabar fazendo isso. Torço para que o Vila ainda dê mais oportunidades ao Paulo Turra, saia daquela filosofia de troca de técnico. Sei que o momento é de oscilação, sei que o momento é de queda de rendimento, fuga do objetivo, que seria brigar pelo acesso, mas, cara, não tem muito o que fazer. A janela do Vila Nova nesse meio de ano foi péssima, pra dizer o mínimo, tá? O Vila pouco contratou e ficou numa situação onde o rendimento é baixo, o número de jogadores no departamento médico é gigantesco e o seu técnico não muda suas convicções, nem quando está descaradamente errado, como foi no jogo de hoje. Aí complica muito brigar por esse acesso. Mas eu quero saber a opinião de vocês, torcedor do Vila. O que você achou desse jogo? Conseguiu ver alguma coisa positiva? A derrota, mesmo tendo sido da forma que foi, você entende como normal? Você viu que realmente não tinha o que fazer? O que você achou e está achando do Vila? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Você, torcedor do Furacão, ó, o Atlético Paranaense bateu na porta do G4, e aí? Vai entrar? Vem firme realmente para brigar por esse acesso, como deveria ter feito desde o início da temporada? Ou você acha que é uma coisa momentânea? O que você tá achando desse trabalho do Odair Hellmann? Quero saber o que você tá achando do Furacão também. Coloca aqui nos comentários a sua opinião, torcedor do Furacão, que eu quero saber. A análise desse jogo continua com o seu comentário aqui embaixo, beleza? Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam a análise assim como você. E quando você clicou no botão de like, se aparecer o botão hypar para você, é porque você é um cara especial, a plataforma considera você um usuário especial. Então eu peço que você também clique no botão hypar, que você participa da gamificação da plataforma, recebe notificações, se diverte e também ajuda os canais quando você faz isso, fortalece o trabalho e traz mais engajamento. E caso você queira ajudar ainda mais o canal com o trabalho, fortalecendo o nosso trabalho e mantendo o funcionamento do canal, se torne membro. É a partir de apenas R$ 1,99, você entra no grupo do WhatsApp do Gather Futebol Clube.
E nesse grupo você tem a tabela completa de jogos diariamente, para você saber onde assistir seu jogo, o horário, além de tabela de esportes. Você recebe por lá a informação de onde assistir o esporte favorito, qual é o lugar que você pode assistir, o horário, sempre colocamos por lá. Notícias 24 horas também tem por lá, de tudo quanto é coisa, tá? Não é só de futebol, muitas vezes coisas importantes nós colocamos notícias por lá também. Além disso, você tem tudo aquilo que espera de um grupo de futebol. Brincadeiras, piadas, figurinhas, memes, tudo dentro do âmbito esportivo, com todo respeito, até porque tem torcedores de tudo quanto é time lá no grupo que conversam com respeito, educação, onde se divertem e também se informam. E tudo isso contando com membros especializados em futebol e comentaristas do YouTube, incluindo eu, tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor pra todos vocês.